Shabbat. Shalom. Meu nome é Raíssa Queiroz. E o meu é Ana Beatriz. E nós estamos aqui iniciando mais um episódio, nosso segundo episódio. Está muitíssimo especial. E é claro que não poderia faltar Pastor Rafael e Pastor Felipe com a gente aqui hoje. Exatamente. E como a Bia falou, é o segundo episódio. Eu espero que você esteja acompanhando a gente aqui dessa série que é Crescendo em Cristo. E o tema de hoje é identidade adventista, não é isso, Bia? Perfeitamente. Identidade adventista, eu acho forte. Eu acho forte também. Uma identidade forte, de peso. De peso. E a gente vai falar disso aqui, não vai? Exatamente. É a gente vai dissertar sobre isso. E pra começar, a gente vai fazer um desafio pra vocês. Vamos lançar um desafio pra vocês. De resumir o que é ser adventista em... O que é ser adventista? Identidade adventista? O que é ser adventista Perfeito. em 30 segundos. Calma que a gente tem que pegar o cronômetro. Tem que abrir o cronômetro aqui. Não pode pensar muito. Se você fosse contar pra alguém assim... Alguém perguntou o que é ser adventista. Você tem que falar, não, adventista isso. 30 segundos. Eu vou falar primeiro que depois vai Mas, ficar mais assim, difícil. Eu acho... Malandro, que- não, eu tem acho uma que xícara de café com água. Bom, Eu acho que como eles são pastores, a gente tem que diminuir. Tem que ser só 20. Olha aí. 30 segundos é muita Não coisa. tem problema. não tem Eu vou só problema, explicar então. o nome e pronto. Aí já- A minha estratégia é essa. Advento. Minha estratégia é essa. Então vamos lá. Tá Calma valendo aí? 1, 2, meia e já. A gente acredita na volta de Jesus, é a nossa maior esperança. Guardamos os mandamentos, inclusive o sábado, e acreditamos na salvação através da graça de Jesus. Olha aí, em 12 segundos, gente. Ele explicou o que é ser Fomos adventista. muito boazinhas com ele. Rapaz. 30 segundos. Mas eu fui bem né? sucinto também, tem muita coisa que eu nem falei. Tem muita coisa que a gente vai falar hoje nesse episódio. Então, Isso. Mas então, já que o senhor foi tão sucinto, o pastor Felipe, ele tem que complementar. complementar. Agora, não mais em 20 segundos, que a gente viu que vocês conseguem fazer em menos, em 10 segundos. Então vou na Bater treta. recorde. 1, 2... Ai, calma aí. 1, 2, meia aí, já. É não comer carne de porco e não ter um crucifixo no peito. Pronto. Olha, Ai, sério, gente. sério. É mais... 5 segundos. Produção, cadê a produção pra focar na Pra aqui, pra cá, pra câmera, ai, câmera de lá. Uma vez fizeram essa pergunta num programa de TV, e aí o jornalista perguntou, né? Era esse negócio tipo Show do Milhão na Austrália. O que é um adventista? Aí o menino respondeu, é alguém que não gosta de católicos e não come carne de porco. E aí às vezes fica isso na cabeça da gente. Caramba, o adventista, ele, né? E aí? O que não pode fazer, às vezes, fica mais enfatizado, né? Muito É isso aí. enfatizado. Talvez porque no dia a dia a gente também tem uma culpa de enfatizar isso. Porque a pessoa vem, fala alguma coisa, a gente já joga o que nos impede, o que nos atrapalha. estereótipos, né? Exatamente. Ah, não, isso eu não como. E em certo sentido, a culpa é da gente também em parecer hipócritas. Porque você fala, não como carne de porco. Aí a pessoa, por quê? Ah, não, porque cuidar da saúde. Mas tá metendo a boca em um monte de outras coisas. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a nossa identidade vai muito além. E o nosso nome reflete bastante, teoricamente, né, a volta de Jesus, sábado e a salvação em Jesus. É muito legal pensar nisso, porque a gente entra no ponto também de... Será que as pessoas sabem que eu sou cristão? Será que as pessoas sabem que eu sou adventista? Será que eu estou refletindo isso? Porque nós temos características muito fortes. A gente está falando aqui da identidade adventista. Então, tem várias coisas que a gente faz, coisas que a gente não faz, que marcam quem a gente é. Mas será que as pessoas estão vendo isso? E esses dias eu tava chegando no meu estágio, e eu sou nova no meu estágio, então as pessoas não me conhecem muito. E eu peguei o elevador com uma colega minha do estágio, e ela virou assim pra mim e fez: mas você tem uma religião, né? Qual que é a sua religião? Você é cristã? Eu falei, sou sim, sou cristã. Ah, mas qual é a sua denominação? Eu só falei adventista. Ela, você é daquela adventista do 7º dia? Eu fiz essa mesmo. Foi tão suave, porque tem... você é daquela que não come carne de porco? Não aceita. Aceita, exatamente. Aí, você é daquela que não faz... Gente, Não faz só nada. pra começar, assim, eu estudava numa escola particular, enfim, aleatória, não era adventista, e tinha gente que
achava que eu ficava trancada, a gente ficava trancado no quarto o dia inteiro, no escuro, só orando. Eu fiquei, meu Deus, que isso? Aí depois aí quando a pessoa me falou isso, eu falei, não é assim que a gente fica. Aí expliquei, né? Fui explicando. Mas é muito engraçado, né? Eu acho que foi bem suave. Foi. O 7º dia. Eu tive experiências ruins também, mas normalmente elas são mais ok, as pessoas gostam. Não, eu já tive, quando eu morava no Rio, era adolescente, vocês são do 7º dia porque tem uma vela de 7 dias na igreja de vocês. Eu falei, Eita! Aleatório demais. 7 dias. Que a gente tomava cachaça. Aí eu falei, rapaz, você errou 2 vezes. Pois é, não sabe nem pra onde. Eu já vi gente confundindo por causa de sangue, doação de sangue e tal. Sim. Relação assim. E ao contrário, a gente acredita que é bom doar e é importante a A gente gente faz saber. mutirão pro pessoal doar. Sim. Mas de vez em quando tem esses estereótipos mesmo. Mas o que tá na nossa identidade, que eu acho que é o tema principal, né, do episódio, é que não é essas coisas que a gente faz e deixa de fazer. E quem estudar o tema vai perceber que a gente está bem no teológico, né? É bíblico, a nossa identidade é bíblica. Inclusive, a primeira lição fala do nosso nascimento, como é que começou essa igreja. Essa igreja não começou por causa de treta, de confusão, de gente brigando entre si. Se você estudar o Apocalipse, você vai ver que lá no Apocalipse estava falando que ia ter um momento na história que ia surgir num lugar descampado, sem muita gente, uma nação protestante, e dessa nação ia ter um remanescente, um povo que ia ser desapontado. Então, assim, biblicamente é registrado o momento que ia surgir esse movimento. É muito legal porque eu tava estudando isso, né? E pensar que a gente nasce de uma coisa tão bonita, porque é uma frustração, mas é um movimento muito bonito, porque o adventismo, ele vem de acreditar e espalhar na mensagem do advento, na volta de Cristo, e a gente nasce dessa frustração de que Cristo não veio na data que as pessoas esperavam que ele iria vir, lá da coisa do movimento millerista e tudo mais, e que as pessoas colocaram aquela datazinha ali de não, porque Jesus vai voltar agora, elas esperaram que ele voltasse, e ele não voltou. E a esperança dessas pessoas, dos adventistas que surgiram ali, que foram pessoas de várias denominações que se uniram para estudar a palavra, a esperança deles em um momento de frustração fez com que a nossa igreja surgisse. É muito legal pensar nisso, né? Que a fé deles suportou essa frustração. E hoje em dia a gente se vê num lugar tão de... se essa coisa não deu certo, será que realmente existe uma pessoa olhando por mim? Será que Cristo realmente olha por mim? Será que tem algo maior? E essas pessoas, elas suportaram essa frustração que foi gigante. As pessoas venderam tudo, doaram tudo, e elas estudaram e tinham convicção de que Jesus iria voltar numa data que ele não voltou, e mesmo assim elas continuaram. Do limão elas fizeram a limonada. Exatamente, fizeram uma torta de limão, não foi nem uma limonada. Eu tinha que ter uma camisa assim, sou adventista e não desisto nunca. É isso aí mesmo. É tipo vascaíno, né, Bia? É isso aí. O Botafogo, o Vasco, é a essência do adventismo. Mas eu acho que o Vasco é um pouquinho mais, né? Porque a gente sofre um pouquinho mais. Olha, gente, assim, quando a gente pensa assim, né, nessa questão do desapontamento, da origem da igreja, a gente podia separar uma coisa que vale a pena a gente valorizar e outra que a gente deveria, tipo assim, às vezes ter uma visão um pouco mais pé no chão, né? Quando a gente pensa muitas vezes na igreja, o que é o que a gente deveria ser um pouco mais pé no chão? Muitas vezes eu vejo alguns adventistas entendendo a história do cristianismo da seguinte forma: o Espírito Santo desceu em Pentecostes, e aí teve os apóstolos, e aí a pomba do Espírito Santo voou 1844 anos depois, só em cima de Guilherme Mille e dos pioneiros. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma noção de que a história do cristianismo, do povo de Deus, parou por 1800 anos, e aí só quando a gente aparece em cena, volta. Não. A história do cristianismo, a gente faz parte. Então, quando você pega o adventista, muitas coisas... Eu vou usar o termo aqui, tradição adventista, não no termo pejorativo, como a tradição, né? Algo que os homens criam e tal. Mas quando a gente pensa na tradição adventista, que é a forma da gente enxergar o mundo, viver a fé, pensar a teologia, a gente vai ter vários tipos de pensamento desaguando
justamente por esse início interdenominacional. Então a gente tem muita coisa como com o batista, com o congregacional, com o presbiteriano, com o metodista, com... Vamos citar uns exemplos que eu acho que é legal. O batismo por imersão, a Igreja Batista Isso tem. aí. A santidade do casamento, a Igreja Católica até hoje fala muito a respeito Sim. disso, né? Então são coisas que a gente aprendeu, dons espirituais muito fortemente dos metodistas. Isso. Então são coisas que a gente herdou. A gente não é pioneiro e inventou a Igreja Adventista não inventou, né? Obviamente que tem algumas doutrinas ou algumas maneiras de enxergar algumas doutrinas que são exclusivas da gente. A gente vai até, no estudo fala do santuário, a maneira como a gente enxerga o santuário é uma maneira peculiar. As outras congregações não têm essa mesma visão, mas a gente compartilha de muita coisa com outras congregações. Isso aí mesmo. Então, assim, quando a gente começa a perceber isso, a gente se entende como um herdeiro e continuação da reforma protestante que começou lá com Martinho Lutero, há 500 anos atrás. Sim. Então, assim, eu não sei quem, se você, assim, a galera que está ouvindo a gente, acompanhando, se já leu O Grande Conflito. A primeira vez que eu li, eu pensava que Ellen White ia bater muito na questão da justificação pela fé, que era o tema de Lutero principal. Mas quando ela descreve a vida de Lutero, a tônica principal é a Bíblia como regra de fé. Porque é quando você se apega a isso que a porta das outras verdades vai se abrindo. Você colocar a Bíblia no seu lugar. Então, acho que isso vai fazer a gente, aí sim, valorizar algo que a gente tem, entendeu? O que é um adventista? É alguém que sofreu pra caramba. Então, assim, algumas vezes eu fico incomodado do pessoal dando uma romanceada em 1844. Eu vou pegar o José Bates, por exemplo. José Bates, ele tinha uma apostadoria equivalente a $400 mil hoje, de valor de hoje, quando ele se tornou melerita. Ele torrou quase tudo para pagar dívida, para investir em publicações, e ele não foi o único. Então, assim, quando você pega... Por que a colportagem é tão forte no nosso meio? Porque esse pessoal perdeu tudo. E o que ainda sobrou, eles investiram nas publicações, dos folhetos e tal. Então, a colportagem era a forma deles garantirem o sustento. Não só de o sustento do mês, mas de levantar recursos para expandir ainda mais a mensagem. Então, assim, foi uma galera que colocou o coração ali. E, assim, esse pessoal, eles estão se apegando à Bíblia. Porque imagina, a gente não consegue imaginar o que é você esperar Jesus voltando e no dia seguinte só te restar o quê? Piada, zombaria. Talvez o vascaíno e o botafoguense saibam o que é. Cara, O vascaíno sabe sofrer. Você é louco, meu irmão. Rapaz, ainda mais no Rio, cheio de flamenguista, meu irmão. Você perdeu uma coisa, você quer assumir. E aí, no que esse pessoal se apegou? A gente costuma ter, dentro dos relatos do pós-desapontamento, o pessoal costuma botar Irã Edson como tendo uma visão, como sendo uma visão de êxtase. Não foi. Ele fala, a escrita dele, que ele estava andando no milharal e eles estavam se desviando da rota por causa da zombaria. E aí, quando ele está andando e se perguntando o porquê, vem um insight, vem uma percepção, uma ideia na mente. Espera aí, esse santuário pode ser o do céu. E aí seria muito fácil. E por que é importante dizer? A ideia de que foi uma visão, ela vai aparecer após a morte de Ellen White e de outros pioneiros. Então isso é uma coisa recente. O tempo todo, a mão do Irã Edson é insight. Por que é importante isso? Porque se fosse uma visão sobrenatural, foi a experiência de um cara. Ele teve uma visão mística. Não. E para onde que ele foi correr para resolver a questão? Para a Bíblia. Então veio um insight, mas essa ideia que pode se basear na Bíblia, isso vai servir para explicar alguma coisa? Eu encerro minha fala dizendo o seguinte, alguns já me perguntaram, Felipe, qual a importância do santuário celestial? É porque quando ele tem esse insight de que algo aconteceu no céu, uma purificação do santuário foi lá, isso começa a desencadear outras doutrinas, porque se Jesus não voltou, porque começou um juízo investigativo no céu, né? Um juízo para saber quem vai ser salvo ou não, os anjos saberem e tudo mais, né? Falando de uma forma bem simples. Mas peraí, se a pessoa morreu e está no céu, não faz sentido esse juízo, porque já está no inferno ou já está no céu. Opa, peraí, então a Bíblia fala alguma coisa sobre o estado dos mortos. E se a Bíblia fala sobre o estado dos mortos, qual vai ser o padrão do julgamento?
É a lei de Deus. Quais são os mandamentos? Aí você vai para o sábado. Então, assim, quando você começa a ver os mandamentos, mas peraí, não foi tudo abolido na cruz? Não, tem coisas que foram e coisas que não foram. Aí você entra um estilo de vida, reforma de saúde. Então, assim, esse insight, antes eu não tinha noção do que estava rolando. Mas ter uma dúvida e levar para a Bíblia, o santuário é central para a gente. Eu poderia até dizer por uma questão de existencial. É o que vai fazer com que a gente comece a repensar tudo. Porque vai se desdobrando, né? A gente vai, como o senhor falou, a gente vai pensando em outras coisas. E do santuário, a gente vai para o estado dos mortos, que vai para a morte de Cristo, que vai para tudo o que a gente vai falar nesse episódio, que é muita coisa, mas que você fica ligado aí para aprender um pouquinho com a gente. Perfeito. E agora, pastor, explica em 10 segundos o santuário pra gente. Brincadeira. Se você pudesse resumir. Ainda no podcast, é o Twitter. Em 180 caracteres. Não, mas essa coisa do santuário é um pouquinho complicada, assim, de explicar, porque tem muitos detalhes. E é a coisa que mais diferencia os adventistas de outras denominações. E eu sei que, pelo menos, eu fui desbravadora por muitos anos. Uma vez desbravador, você é sempre desbravador, tá? Queria deixar isso claro pro meu clube. Mas todo Campori e acampamento que a gente ia tinha a especialidade de santuário. E a gente tinha que decorar as coisinhas que tinha no santuário. Tinha o pátio e a bacia e tudo mais. Mas a gente sabe que vai além disso, além de decorar, porque a gente tá falando também do santuário celestial. Então a gente queria que o senhor explicasse como tudo isso funciona para os adventistas. Em 10 segundos não é possível. Não vai dar. A gente passa o desafio para outra vez. Mas é o seguinte, Deus pediu para Moisés fazer uma réplica do que ele tinha no céu. Então, ele pediu, faz um santuário e tal, e mostrou para ele. Aquilo que foi feito aqui na terra tinha um propósito. Deus queria se aproximar. Ele queria que o pessoal sentisse a presença dele ali, queria habitar no meio deles. Então, a doutrina do santuário, apesar de parecer muito complicada, complexa, ela é simples se a gente parar para pensar que é só Deus tentando se aproximar do seu povo, querendo estar mais próximo. E se hoje pode ser difícil da gente entender, imagina para o pessoal da época, porque o pessoal da época, tal dia, pega um cordeiro, leva lá, não sei o que lá, sacrifica. Tá, mas e daí? Tal dia tem uma festa que significa isso e tal. Hoje, pra gente é muito mais fácil. Sim. Porque você olha e você percebe que existia uma série de festas que simbolizavam coisas que iriam acontecer, uma série de coisas, de elementos que estavam ali, que simbolizam coisas da vida espiritual hoje. Então você, aos poucos, se você se pega para estudar, você percebe que é tudo muito lógico e até datas e cronologicamente nos meses, no dia certo, acontecia aquilo. Em resumo, o sacerdote ia lá, sacrificava o cordeirinho e tal, simbolizava Jesus que um dia viria e morreria por nós. Então a festa que acontecia, aquela festa que era chamada de Páscoa, né, dos judeus, se realizou em Jesus. Então, boa parte das festas, dos ritos que existiam no santuário, tinha a ver com a primeira vinda de Jesus, com o sacrifício dele por nós, com a salvação, a justificação que é realizada na cruz. Uma série de outras festas aconteciam mais para o segundo semestre do calendário. E aí tinha a ver com outras realidades, que aí é onde a gente diverge, talvez, de várias igrejas, porque essas outras realidades estão acontecendo no santuário do céu. Porque Jesus, depois que subiu, ele está fazendo intercessão, ele vai voltar para poder fazer a purificação, e isso corresponde a algumas coisas que aconteciam aqui na terra, quando, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, sorteava 2 bodes ali, um simbolizava Satanás que ia para um deserto, isso ainda vai acontecer. Então a gente tem como se fosse uma miniatura daquilo que vai ser a realidade da história do mundo. Algumas coisas já aconteceram, algumas coisas estão acontecendo e algumas coisas ainda irão acontecer. Sim. Em resumo, a ideia do santuário é essa. E assim, pastor, quando a gente pega a ideia do santuário na Bíblia,
ela está muito ligada com a questão de santidade. Qual um problema que a gente tem hoje? Esse negócio de santo e comum, isso é do passado. A secularização, ela quebrou essa barreira de santo e comum. Tudo é santo, né? Muita gente fala, não, hoje não tem essa coisa de isso é santo, isso não é. Só que assim, não é assim que a mentalidade bíblica funciona. Quando você pega Gênesis 1, você começa com o caos. E o que é o ato criador de Deus? Separar as coisas. Então ele separa a luz das trevas, ele separa a terra da água, ele separa a terra firme e ele coloca ali aonde pode ter a vida, ele separa as estrelas. Então assim, ele vai separando as coisas. E nisso que ele vai separando e organizando, você tem um ápice na criação. Ele cria o Jardim do Éden. Então assim, não era a Pangeia toda que era o Jardim do Éden. Havia um lugar específico. E nesse lugar específico, havia o encontro de Deus com seres humanos. Deus tem a casa dele no céu, no Gênesis, mas é no Jardim do Éden, que é o ponto de encontro dele com seres humanos. O Éden era onde Adão e Eva moravam. Então, assim, a morada dos homens é onde Deus vem se encontrar. E aí você tem o pecado, eles são expulsos em direção ao Oriente. E aí agora, aquilo que era um ponto de encontro com Deus se perde. Vem o dilúvio, o Éden sai da terra. E o que acontece? Os seres humanos eles estão andando sem rumo. Você tem a Torre de Babel, é uma tentativa de ter o santuário, o Jardim do Éden, só que feito de tijolo, com mãos humanas e querendo tomar o lugar de Deus. Aí então, Deus ele separa um homem. Desse homem ele separa uma família, separa uma nação. E aí agora ele faz um lugar de encontro. Esse lugar é um lugar único na terra. E ali as pessoas aprendem a separar o santo do profano como Deus faz. E aí a gente vai vendo a história do povo de Deus, eles vão falhando nisso. E aí então, o que acontece quando Jesus vem? É interessante que, para qual direção que o homem foi expulso do Éden? Oriente. Para onde era a porta do santuário? Para o Oriente. Todo mundo que entrava no santuário vinha do mesmo lugar para onde Adão e Eva foram expulsos. A ideia do santuário era ser o caminho de volta para casa, porque você tinha para onde eles foram expulsos, eles voltavam. O santuário terrestre era cheio de imagens, de obras de alto relevo que lembravam um jardim com palmeiras, com romãs, com tudo. O que tinha bordado no véu do santuário? Os querubins. O que Deus fez quando expulsou Adão e Eva? Colocou os querubins na entrada do Éden, proibindo entrar. Então, quando você entrava no santuário terrestre, os querubins diziam que você não pode passar a um limite. E lá estava a Shekinah, o Arca da Aliança, a glória de Deus. Quando Jesus ele morre, por que é o véu do templo que se rasga? Porque onde estavam os querubins. O caminho de volta agora é permitido. Só que agora essa realidade aqui da terra, limitada pelo pecado, a realidade do céu funciona a pleno vapor. No momento que eu oro, é o momento que eu tenho esse encontro com Deus, que eu entro nesse lugar do divino. No momento em que eu entendo que Jesus está no céu intercedendo por mim, ele derrama o Espírito Santo, é essa vivência do Espírito Santo que me ajuda a separar o pecado e ter uma vida correta. Então, assim, qual a importância da gente ensinar santuário celestial? Porque qual o pensamento que o povo tem de Deus? Se você está jogando bola no sábado, Deus está vendo. Depois você quebra a sua perna, foi por quê? Deus castigou, né? Quantas vezes a gente faz uma bobagem e nossa, Deus está anotando, o anjo está anotando, meu Deus do céu. E aí, cara, no céu, o que Jesus faz no céu? Ele não é aquele juiz severo, ele está intercedendo por você. Você olha para a realidade do céu e você se pergunta, por que tanta injustiça no mundo, maldade no mundo? Juízo investigativo. Calma, Deus está botando as coisas em ordem. E aí, olha o belo do Apocalipse. No Apocalipse, o que desce do céu? O jardim. O lugar de início é o mesmo do final. O jardim desce do céu. Qual é a forma geométrica da Cidade Santa? É um quadrado. Que é a forma geométrica do Santíssimo. Então a ideia é que agora, aqui na Terra, na Nova Aliança, o centro de comando está no céu e a gente tem acesso através da oração. Mas quando Jesus vier, as duas coisas
vão ser uma só e de uma forma mais especial ainda do que no Jardim do Éden. Porque agora o centro do universo vai ser a Nova Jerusalém. Então, assim, isso... o que é o risco para mim? Eu já falei demais. O risco... Vai falando que a gente tá tendo uma aula aqui. Eu tô assim, ó. E eu espero que vocês estejam anotando. Porque, olha, a gente falou que não ia se aprofundar demais, mas rapaz, mas a gente tá aqui, assim. O risco para mim é quando eu pego uma doutrina tão bonita e boto medo. Então, por exemplo, olha, tá tendo um juízo no céu e o seu nome tá passando agora. E aí fica aquele medo, meu Deus. Só que a Bíblia fala o seguinte, aquele que está em Cristo passa da morte para a vida. Então, assim, se meu nome passar no céu, primeiro, é o nome dos mortos que estão passando. O nome do vivo que passar no céu já vai ser ali... Na beira. Na beira. Decreto de morte, essas coisas todas, entendeu? E outra, se meu nome passa no céu e eu estou em Cristo, eu não tenho o que temer. E ele não vai julgar o momento em que exatamente está passando o seu nome. Ele vai julgar um todo. Justamente. Ele tem consciência de tudo. E trazendo um pouco para finalizar essa parte do santuário aqui, passar a bola para você, é que tem aspectos práticos também dentro do santuário. Tinha água ali que lembra a purificação, que lembra da gente batismo, lembra lava-pés, tem ali oração, incenso subindo e tal, tem o pão que simboliza o alimento que a gente tem espiritual e a força que a gente recebe de Deus, o foguinho que lembra o Espírito Santo. Então, tem aspectos no santuário que lembram a nossa vida cristã, a santificação, vida diária, e aspectos macro que lembram a história da redenção de modo geral. Sim. O senhor falou do... Eu falando senhor, eles me deram uma bronca porque eu tava chamando ele de senhor, tá? Você, Semana passada foi senhor para todo mundo. Fica à vontade, se é respeito, ok. Mas vocês falaram sobre o nome passando e eu tenho uma tia, né, que foi a minha tia que foi a primeira a se converter na igreja adventista e que levou todas as irmãs dela e tal, levou todos os sobrinhos pra igreja. E essa minha tia, um beijo, tia, uma senhora, mas ela falava algumas coisas que eu ficava assim, e me dava um medo. Essa coisa do nome passando, me dava medo. Eu era uma criança, eu ficava assim, meu Deus, eu briguei hoje com a minha irmã. Meu nome vai passar lá. E Jesus está lá investigando todo mundo, ele vai ver que eu briguei com a minha irmã, eu não vou ser salva. E eu, criança, eu ficava com medinho disso, né? Não que minha tia estivesse me botando medo. Tia, a senhora não estava me botando medo. Mas até reflexo de uma doutrina que na época a igreja pregava bastante. Isso. E no estudo da semana passada, tinha um trecho que falava sobre um homem... Ai, gente, agora eu não vou lembrar. Mas falava que essa pessoa, ela tinha certeza da salvação. Porque a salvação não dependia dela. Eu juro que eu tava procurando aqui agora. Eu tava procurando esse E aí, eu fiquei refletindo nisso, porque eu acho que, pelo menos pra mim, é muito difícil ter essa certeza, porque nós temos consciência de que nós somos pecadores, nós precisamos ter essa consciência. Então, como eu posso ter essa certeza da salvação, essa certeza que em Cristo meus pecados são justificados, que Ele me perdoa, se eu me arrependo verdadeiramente, e ter essa certeza da salvação, ter essa confiança? Eu vou comparar essa é um paradoxo de certeza e incerteza. Vou comparar com o casamento. Por exemplo, eu tenho certeza que eu sou casado. Por quê? Há um evento no passado que aconteceu e que não pode ser desfeito por nada. E eu pedi a mão da minha... Olha que pode, né? Morte, desfar. Não, aí que eu vou pegar certeza e certeza. O que está no passado não dá para ser desfeito. Então, o dia que eu pedi a minha esposa, a Laura, né, namoro e noivado, e o casamento, que a gente entrou na igreja, isso não pode ser desfeito. Então, nisso eu posso ter certeza que eu sou casado. Porém, há uma dinâmica de incerteza. Para eu permanecer casado, eu tenho que ser fiel. E não basta ser fiel. Eu tenho que amar, ela tem que se sentir amada. E a morte, às vezes, pode entrar. Se um momento a morte entrar, e ela for primeiro, eu já não sou mais casado, sou viúvo. Então, assim, essa dinâmica de certeza e incerteza, ela é uma dinâmica bíblica também na salvação. No que se refere a Cristo, gente, não há nada, eu já falei e volto a dizer, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais.
E não há nada que você faça para que ele te ame menos. O que Cristo fez na cruz é certeza passada. Agora, a dinâmica do presente, aí por isso que é interessante. Na Bíblia, o amor de Deus nunca é o amor de mãe, todas as vezes. É amor de pai. Por quê? A mãe tem uma coisa que é um amor incondicional. Pai é relacional. O pai, você fica mais íntimo dele conforme a criança vai crescendo, você vai conversando. Passa tempo junto. Passa tempo junto. Vocês podem perceber, o número de casos de pai deixando os filhos é quantas vezes maior do que uma mãe deixando os filhos. Porque a dinâmica do amor é diferente. Então, assim, o que eu penso? Talvez quando a gente chegar na parte de Ellen White, eu entre nesse assunto, mas assim, a gente esquece que houve todas as doutrinas adventistas, elas começaram com um questionamento, mas elas foram sendo aprimoradas. Então, quando os pioneiros começaram a falar de juízo investigativo, qual era a mentalidade deles? Jesus vai voltar daqui a 2, 3, 4 anos. Então, os mortos já acabaram de ser julgados. Não é possível que tenha tanta gente morta. A gente está falando de um mundo que não tinha 1 bilhão de habitantes. E daqui a pouco é a gente. Só que aí, a doutrina do juízo investigativo, ela foi aprimorada quase 20 vezes, porque eles foram lendo a Bíblia. Então, peraí. O vivo, ele não entra. Hebreus fala que aos homens é dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Que momento o vivo vai entrar? Perto do fechamento da porta da graça. Que aí você tem algumas coisas específicas que acontecem, como decreto de morte, por exemplo. Então, o pessoal vamos para a Bíblia. E aí você começa a descobrir que essa doutrina não é para trazer medo. E o medo dele, gente, tipo assim, vamos pensar nos pioneiros. Por que Jesus não voltou? Eles tiveram uma experiência tão rica. Não pode ter dado tudo errado, algo tem que ser descoberto. Então, muitas vezes essa ênfase de medo que o pessoal encontra buscando publicações mais antigas, ela some quando você vai em publicações mais recentes. Eu dou só um exemplo aqui. Eu queria desafiar quem está acompanhando a gente a abrir Ellen White falando sobre juízo investigativo em Testemunhos Seletos. Depois, Grande Conflito e Patriarcas e Profetas. Os 3 livros, eles têm um período cronológico de tempo entre um e outro. Testemunhos Seletos, há uma ênfase muito grande de que, olha, seu nome está passando agora. E ela pega a mesma história nos 3 livros, de Zacarias, tendo a visão do sumo sacerdote Josué. Na primeira vez que ela escreve, a ênfase está na mancha do pecado. Aí você tem um grande conflito. Já há uma diminuição da tensão, em que ela fala da mancha do pecado, mas ela fala da graça de Deus. Patriarcas e Profetas é o livro que ela vai escrever no ano da morte dela. Já é uma mulher totalmente madura, que cresceu na jornada dela com Deus. A ênfase no Patriarcas e Profetas é linda. Ela já está na graça. E ela fala o seguinte, às vezes pode ser que você fique com medo que seu nome vai estar passando pelo juízo, mas assim como Deus falou para o sacerdote, né, para trocar a roupa dele e tal, há esse amor de Deus em cima de você. Então, assim, acho que a dificuldade que a gente tem como adventistas é a gente não se firmar num ponto do passado para criar uma identidade. Eu acho que foi muito rica a explicação do Felipe, mas trazendo na prática, eu vejo que a gente vive num mundo, eu não sei vocês, mas eu vivo recebendo ligação de trote. Hoje é difícil confiar em alguém. Se alguém te liga e você acabou de ganhar um presente. Se alguém na rua oferece dinheiro, um presente misterioso, né? Se oferece dinheiro, a pessoa já fica desconfiada. A gente vive num mundo onde é muito desconfiável tudo que você ganha. E então, quando alguém fala assim, você está salvo, parece arrogância você falar, eu estou salvo, quem sou eu? O que eu fiz? Eu não estou merecendo, eu não estou fazendo por onde. Eu preciso não é me punir, mas eu tenho que pagar alguma coisa. Eu não consigo aceitar uma coisa assim, de graça. Então, é desafiador talvez porque a gente vive também num mundo onde nada é de graça, que é bom. Você vai falar assim, não, isso aqui é de graça, é bom, faz mal, não é possível. Então, é desafiador para a gente aceitar a salvação. E é desafiador você dizer sem arrogância, estou salvo em Jesus. Mas é uma garantia que a Bíblia nos dá e que a gente talvez tenha como perder
mas se a gente quiser, já está garantido. Eu gosto de dar exemplos quando eu estou pregando, porque eu acho que clareia mais, né? Eu vou lá e compro um passaporte nem sei se tem aqui no Rio de Janeiro alguma coisa assim de parque aquático, assim. A gente tem tanta praia, né? Já teve. Eu não lembro de ter parque aquático assim. Parque aquático Mas tem parque de diversão. Você Pronto, compra um vamos passaportezinho pegar pra ficar no parque de diversão. Eu vou lá, compro e falo, ó, tá aqui, eu quero que você vá lá, fica à vontade, pode passear tal dia. Aí você já tem o passaporte. Aí você fala, já tenho, ok. Mas você tem que ir até lá, você tem que colocar a roupa adequada, você tem que chegar no dia, e às vezes a gente começa a confundir, porque a gente fala assim, mas eu tenho que fazer isso para poder? Não, você já ganhou. Mas se você não fizer, vai ser estranho você chegar lá com a roupa inadequada, no dia que não está aberto. Então, a salvação é garantida em Jesus. A gente já tem. Então, quando a gente fala assim, eu já estou salvo. Já estou salvo no sentido de que ele já fez tudo. Agora, eu posso perder se eu não estiver de acordo, se eu não fizer por onde estar no local certo. Tem que fazer a nossa parte, né? Querendo ou não, mas ele já mostrou e demonstrou de todas as formas o tamanho do amor, né? Pegando pra esse Fez gancho. o mais difícil. Fez o mais difícil, perfeito. Sim. E entrando nessa linha de amor, a gente puxa o sábado, né? Porque ele cria ele cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. Aí a gente entra, ele precisava descansar? Tipo, ele é o dono de tudo. E precisava, assim, não, a gente entra num consenso de que não precisa. E aí você fala, então por que ele descansou? Cara... E aí aí vem várias coisas, né? Eu pedi para vocês comentarem sobre isso, sobre esse amor tão grande que ele deu o sábado pra gente descansar. É assim, 3 coisas e vou ser mais objetivo. Primeiro. Tá ficando constrangido. Tá ficando constrangido. Não, é por causa que, pô, né? Eu me empolgo. Tá dominando. Primeiro, o sábado, ele é o maior sinal da graça que a gente tem. Porque o sábado fala o seguinte, mesmo no dia que você não trabalha, que você não produz, você tem valor. Na sociedade, só quem produz e quem trabalha é valorizado. E desde sempre. No sábado, Deus fala o seguinte, vai ter um dia que você não vai fazer nada. E o seu valor está intrínseco em você, não é no que você faz. Segunda coisa, o sábado, ele é o primeiro mandamento que trata homem e mulher como igual. Perceba, ele fala o seguinte, lembra-te do dia do sábado, nem tu. Esse tu é para quem está lendo, homem ou mulher. E aí ele começa a fazer gênero, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Ele poderia falar, para você homem, ele coloca a mulher em pé de igualdade do homem ao dar o mandamento do descanso. E ele poderia ter botado a mulher como alguém que merece descanso. Não, tipo, o homem vai estar curtindo, né? Então, nem a sua mulher, nem seu filho, nem sua filha, não. A mulher está igual. E aí, quando você pensa nisso, cara, patrão não criaria esse mandamento. Rei não criaria esse mandamento. Ele vai contra a ideia de acúmulo que a gente tem. Então, assim, quando você pensa na questão do sábado, é um descanso que Jesus ele vai dizer lá em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra que ele usa para descanso ali, se a gente pensa no idioma original dele, é Shabat. Ele está falando, o descanso do sábado, ele vai ser encontrado através de mim. Então, não vai ser um dia só de eu não trabalhar e dormir o dia inteiro. Aí o sábado vira uma cópia do santuário. Dentro do templo, há um santuário em que eu posso ter esse encontro com Deus. Deixa eu fazer um adendo a isso aí. E deve, amigo. Deus fez a gente, ele que criou, ele sabe o que é melhor pra gente, né? Então, quando você menciona aí a respeito da ordem do dia, ele não fez só para dar um exemplo. Se eu estou fazendo um trabalho, vamos supor, você está no seu ambiente de trabalho e tal, e aí o seu patrão chega, está ali, todo mundo carregando caixa junto, carregando e colocando ali. Aí dá o horário de almoço, ele fala assim, gente, vocês podem almoçar, mas eu vou continuar carregando aqui. O que a sua consciência vai fazer? Você vai sentar e vai almoçar? Não. Você fica assim, pô, o patrão tá ali, né? Ele continuou, né? Tá na hora de almoço, mas ele continuou para poder adiantar. Não, vamos adiantar também. Aí a gente vai. Eu acho que se Deus
ele não tivesse descansado, talvez forçaria na gente assim, será que é tão necessário mesmo? O fato dele ter descansado mostrou prioridade e o quanto que ele respeita esse dia. Sem precisar, ele parou. Então, eu muitas vezes posso estar de férias. E para mim o descanso seria desnecessário porque eu estou a semana inteira sem trabalhar. Mas não é só descanso físico. É parar aquele dia e separar para ele porque é um dia diferente. É santo. Então acho que fica a questão do exemplo e fica essa questão também de é um dia diferente. É muito legal a gente reforçar essa coisa do sábado, principalmente agora que a gente tem tanta essa discussão sobre a necessidade do descanso, que nós temos essa necessidade de ter pausas, de realmente descansar. O nosso corpo, ele precisa de descanso, a gente não pode só viver em função do trabalho, e Deus já sabia disso. E lá na criação do mundo, ele estabeleceu um dia de descanso. E ele faz isso justamente porque ele não é um patrão, ele não é um rei, ele não nos vê com valor só pelo que a gente produz, como o pastor falou. Ele nos olha com amor e ele nos dá o presente que é o sábado. E a gente também entra nessa coisa da importância que não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de descanso com ele. A gente precisa se voltar para Deus. E aí a gente entra num ponto de que, será que o sábado pra gente não tem se tornado uma coisa egoísta? De eu não tenho olhado tanto pra Deus, mas sim as coisas que eu preciso fazer, as reuniões que eu marquei, ou eu posso ou não posso fazer isso no sábado. E a gente é muito questionado sobre isso, né? Pelo menos amigos de outras denominações ou que não são cristãos, sempre que eles conhecem algum adventista e ficam sabendo, nossa, mas você guarda sábado, mas o que você pode fazer? O que você não pode? Ah, Raíssa, mas você pode ir no cinema, mas você pode ir num parque? E não é sobre... E quando você viaja? É exatamente isso. E a gente fica nessa lista, fazendo uma lista de coisas que eu posso, coisas que eu não posso, quando eu só deveria estar me voltando para Deus e aproveitando esse dia com Ele, que é um dia de presente, um dia de amor, né? E eu acho que pega também essa questão do lado egoísta, do tipo, é o dia do descanso? Então tá bom, então eu vou ficar aqui dormindo até 10 horas. Aí eu acordo, vou pra igreja, assisto o culto rapidinho, só a mensagem e volto pra casa. Só o culto divino. E continuo dormindo. Tipo, sim. A gente tem que saber ponderar que ao mesmo tempo que é o descanso, mas é o descanso com Deus, para Deus. Como a Raíssa mencionou, é um pouco egoísta. Porque o sábado foi feito por causa do homem. Então tem um quê também de repouso e de descanso e de você não estar fazendo algumas coisas para você. Mas também não é só. Então tem que ter esse equilíbrio. Tem muitas coisas que dá para você fazer. Às vezes a gente exagera para outros rumos. E vou alertar aqui o perigo, que às vezes a pessoa que é nova na fé, ela chega empolgada, começa a pegar cargo na igreja e deixa a família de lado, não passa tempo com as pessoas. Aí tem reunião, tem comissão, tem o departamento, tem um monte de coisa. O sábado está mais cheio do que os outros dias. E a gente, como pastor, às vezes tem esse mesmo risco. Quando meu filho, às vezes, sente a falta ou fala que o sábado tá chato, é porque, às vezes, eu tô sobrecarregando demais, levando ele para um lugar, levando para outro, ele não tá tendo tempo para brincar, não tá tendo tempo para ir no banheiro, porque tá indo, toda hora indo para um lugar. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre a satisfação pessoal e a alegria por estar na presença de Deus, servir ao próximo, ajudar com os nossos dons na igreja, tudo isso tem que ser bem equilibrado. Eu tenho uma história que o senhor estava falando do seu filho, né, e falou disso também, mas eu cresci em lar adventista, né, e essa minha tia, ela, como eu falei, ela trouxe todos os sobrinhos para a igreja, todas as irmãs e tudo mais. Então, final de semana, a casa da minha avó era sempre o point. Tava todo mundo na casa da minha avó, então sábado também tinha almoço de família, domingo também. E no sábado tinha uma coisa, porque boa parte da família já era convertida, já era adventista. As crianças também iam para a igreja. Só que ia chegando assim, no finalzinho do sábado, ia ficando uma coisa cansativa para as crianças, tipo assim, não posso fazer nada, a gente já não pode deu. brincar. E aí,
esquina da minha casa tinha uma mercearia. Lá a gente chama de bodega, né? Que é um lugarzinho que vende bala, vende pirulito, biscoito, todas essas coisas, todas essas baganas. E a gente ficava pedindo todos os primos, a gente se juntava, minha família é muito grande, e aí juntava todos os primos e ia um de cada vez no meu avô pedir 25 centavos pra comprar bala. Não, mas pede isso aqui. Aí chegava pro mais novo, que era o mais querido. Não, mas você pede mais. E aí minha tia via aquilo e a gente fazendo isso no sábado de tarde, 4 horas da tarde, ela ficava assim, vocês estão querendo apressar o sol, porque vocês não estão aproveitando o sábado. E a gente esquece que a gente faz isso hoje em dia, né? Tipo, não são só as crianças, a gente esquece de olhar esse dia com amor e com a devida importância que ele deve ter. E aí, acho que a dica que a gente tem que pensar é o seguinte, é sair da rotina. Então, assim, pensando, né, na forma prática e tal, cara, eu fico chateado às vezes, eu tô passando pelo corredor da igreja, galera jogando na hora do sábado, entendeu? Você está querendo matar o tédio e tal, não é o momento. Primeiro que já não é para jogar dentro da igreja. Então, sábado é o dia que eu não vou jogar. Por quê? Porque Deus quer que eu saia da rotina para sair das coisas que são meu cotidiano para pensar nele. Então, assim, é um dia que eu vou preparar uma roupa especial para poder estar... E faz bem isso do ser humano, se sentir bem, bonito, arrumado para cima, mulher principalmente e tal. Se você é dona de casa, é o dia que você não vai lavar louça. Mas se você é filho e filha, é a maior zoeira, mano. É a maior, tipo assim, trollagem com uma mãe deixar aquela louça esperando o pôr do sol. Então, para você que já é faz filho o e corte. filha, o corte aí. Se você lavar a louça sábado à tarde para sua mãe, Deus vai te abençoar. Porque não é sua rotina. Entendeu? Sua rotina é ficar em TikTok. Já era pra acabar com essa rotina. Ei, assim que lançar esse episódio, vou encaminhar pro meu irmão. Então, assim, pra ela é sair da rotina. Pra você também. E aí você bota uma música, bota o Pode Crer. Pode pra ir crer, lavando a sim, louça. Entendeu? É isso. Então, assim, é o dia de fazer o bem. Quando a gente tem essa perspectiva, o que eu posso fazer de bom para meu filho, para minha filha, para quem está comigo, mas sem esquecer que, outra coisa, gente, o sábado é dia da família. Não tem esse lugar nenhum da Bíblia. Sábado não é o dia da família, não é o dia do amor, é o dia de Deus. Então, assim, é o dia de eu reproduzir o caráter de Deus. Vai ter leitura da Bíblia, oração, fazer o bem, mas eu acho que a gente tem que ter isso em mente, porque às vezes a gente bota o bem aos outros como sendo o único foco e negligencia esse momento com Deus, ou o contrário, só Deus, 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 e você não levanta um dedo para ajudar alguém. É muito difícil, né? Acho que hoje em dia a gente ter esse equilíbrio, acho que, no geral, ter um equilíbrio de tudo hoje em dia é muito difícil. E a gente volta aqui no teminha da semana passada. Muita oração e assim, vamos pedir para Deus, né? Para ter sabedoria. Perfeito. Bom, avançando um pouquinho mais no tema, agora a gente vai falar sobre morte, sobre o tema de morte, que eu acho também que é um tema, assim, muito complicado. Porque recentemente também tive algumas conversas e aí explicando pra pessoa, né, sobre a morte e tal, e a pessoa fica, como assim vocês não acreditam em reencarnação? Gente, mas como assim? Vai pra onde? Não, e morre e faz o quê? O que acontece? E eu vou deixar vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que, assim, é confortável em alguns aspectos você pensar que não acabou ali. Mas se você parar para pensar em outros aspectos, não é confortável também você pensar que outra pessoa está ali. Então, vamos pensar no casamento que o pastor Felipe mencionou aqui, né? A esposa faleceu, e aí uma coisa é você pensar que ela está dormindo, descansando, esperando Jesus voltar para ressuscitar. Outra coisa é você imaginar que ela está rondando por aí. Nossa, fica igual o Chaves. Enquanto você está procurando, você tem outra companheira e a outra pessoa está ali vendo. É muito difícil de digerir essa situação. Horrível. Então eu penso que é cômodo você imaginar que não acabou. Não, tá num lugar melhor. Tá, mas e se não for num lugar melhor? E se for num lugar pior? Porque a ideia de que existe um plano superior envolve muitas vezes um lugar melhor e envolve também um lugar pior.
e a depender de como a pessoa viveu aqui na Terra, tem um juízo antecipado. E não faria sentido outras doutrinas da Bíblia, porque a volta de Jesus vai vir e vai colocar... O cara já está no céu. Já está resolvida a situação, Eu não ia tem ficar porquê. bolado. Não tem porquê. Então nós acreditamos, assim como a Bíblia fala em vários versos, que quando fala de alma, está se referindo à própria vida da pessoa. E quando uma pessoa morre, ela fica ali descansando, não tem consciência, o fôlego, o sopro dela volta a Deus, não é um espírito que sai desencarnado e volta a Deus, é a faísca de vida, e vai voltar em duas ocasiões, né? Em uma de duas ocasiões. Se a pessoa foi obediente a Deus, fiel a Deus, e vai ressuscitar para que tenha a recompensa da volta de Jesus. Senão, depois de 1000 anos, que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, depois de 1000 anos, quando os salvos já tiverem chegado à conclusão de que é isso mesmo, está tudo certo, essa pessoa vai voltar para receber o castigo final. E nós acreditamos que isso é muito mais justo, se você parar para pensar num Deus de amor, que não permite que hoje uma pessoa que morreu fique sofrendo por séculos e séculos, sendo que ele é um Deus que assim, não ama maltratar as pessoas. Ele ama o pecador apesar das suas falhas. Então, ele vai ter uma consequência sim, mas é uma consequência que vai ter um ponto final. A gente pregar o inferno eterno é tornar Deus pior do que o ser humano mais mesquinho. Porque é alguém que não esquece. E às vezes eu vejo pessoas, não, é porque um pecado contra o Deus eterno tem consequência eterna. E que consequência mais eterna do que a morte eterna? Então, assim, outra coisa, reencarnação é o ser humano se salvando. Então, assim, a reencarnação não é compatível com o cristianismo. Eu vou ser muito franco aqui, a pessoa acreditar no inferno eterno é incompatível com o Deus que a Bíblia revela que é amor. Mas ainda dá para dizer, não, beleza, tradição cristã, né? Enfim, tradição humana com cristianismo. Só que reencarnação e cristianismo não tem nada a ver, porque ela anula a cruz de Cristo. E, cara, pensa a crise de identidade, mano. Tu reencarnou, tu não sabe se você é o que tu foi no passado, o que tu é agora, o que tu vai ser. A identidade deixa de existir, né? Então, a crença de que Deus ele dá o descanso na morte, cara, é a coisa melhor que um ser humano pode querer, entendeu? Saber que, poxa, na hora certa. E assim, mais do que uma vida de vento incorpórea, né? Uma vida de você voltar a ter uma vida vivida plena. Você tá doido. Gente, esse episódio foi muito bom e foi uma aula, né? Mas, infelizmente, a gente tem que finalizar. Eu espero que você de casa tenha aproveitado tudo que a gente falou aqui. A gente falou de muitos princípios da nossa identidade adventista. Então, você de casa tenha conseguido absorver o máximo tudo que a gente falou, porque eu tenho certeza que eu e a Bia absorvemos aqui. Aula assim, ó, filho, muito boa. E eu vou assistir de novo, porque eu tava aqui, estava ao vivo, mas agora eu quero anotar, tá? Isso. Mas aí a gente entra no último ponto, que é para finalizar, que é sobre a gente valorizar essa identidade. A gente falou muito da identidade adventista e de tudo que a gente acredita e todos os nossos princípios, mas eu queria que vocês dessem esse recado final para o pessoal que está assistindo a gente de como eu posso valorizar essa identidade, porque a gente sabe que as boas novas elas devem ser contadas para todo mundo. Da mesma forma que a gente tem orgulho de falar sobre tantas coisas, nós brasileiros temos esse gostinho de Copa do Mundo, de estar sempre colocando o nosso povo para cima, a nossa cultura, porque a gente não faz isso também com as nossas crenças, com a nossa identidade. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como a gente pode valorizar essa identidade adventista. Eu acho que conhecendo, você valoriza. Às vezes a ignorância é uma maneira de você desvalorizar, porque existe argumentação, existe um princípio, meio e fim. Teve gente que estudou, e você muitas vezes precisa ler ou estudar ou se aprofundar, não só para defender, mas para também valorizar aquele ensino bíblico que Deus deixou para a gente.
Então, como é que acontece isso? O sábado, o santuário, tanta coisa que... Estuda, vai além, e eu acredito que isso é legal. Você não só para se fortalecer, para testemunhar, para contar para outras pessoas também, mas para você valorizar aquilo que Deus deixou para a gente. Tem coisa que Ele não revelou, tem coisa que a gente não vai descobrir, tem coisa que Ele deixou, a gente valoriza estudando e se aprofundando. E eu vou pegar esse gancho aqui para a importância de ser bíblico, né? A gente estava falando de sábado e tal. Quando o sábado começou a ser observado no meio, entre os pioneiros adventistas, foi um irmão chamado José Bates, que trouxe a ideia do sábado através do contato. Na verdade, nem foi ele em si, né? Mas os batistas do sétimo dia, os pioneiros tiveram contato, mas ele foi o principal defensor, né? O arauto. E aí o que acontece? Como que a gente vai observar o sábado? Quando que ele começa? Os pioneiros, eles não tinham noção. E aí... Uns defendiam que tinha que ser quando o sol nascesse. Outros que tinha que ser das 18 horas. E José Bates era o principal defensor, porque como ele era um marinheiro, um capitão da marinha mercante, no mar, 18 horas é o pôr do sol. E ainda mais, os caras navegavam direto no Equador, né, na altura do Brasil aqui, 18 horas já dá o pôr do sol e tal. E aí o pessoal ficou dividido. Pôr do sol 18 horas... ou amanhecer. E aí a irmã White teve uma visão. E na visão, o anjo disse o seguinte, apontou para a Bíblia e falou, de uma tarde à outra. Quando ela saiu da visão e relatou o que aconteceu, José Bates levantou, tá vendo? De 18 a 18. Por 9 anos, os adventistas guardavam o sábado das 18 às 18. Até que alguém começou a ficar incomodado, porque eles começaram a aprofundar na Bíblia. E a Bíblia fala, pôr do sol, a pôr do sol. E em inglês há uma expressão específica que é evening, né? E aí, não, peraí. A forma correta é o pôr do sol. Mas eles ficaram, peraí, mas Ellen White teve uma visão. E aí, então, Tiago White, que era esposo dela, o líder da igreja, falou o seguinte, não, peraí, vamos pesquisar na Bíblia. A Bíblia é pôr do sol, pôr do sol? E aí foram conversar com a irmã White. E aí, irmã White? O anjo, ela falou o seguinte, o anjo apontou de uma tarde a outra. A gente aqui emocionado, que estava debatendo entre amanhecer e 18 horas, que foi para as 18. Só que se a Bíblia fala uma coisa, é para a Bíblia. O anjo estava apontando para o quê? Para a Bíblia. E aí o que me pegou quando eu li essa história a primeira vez? Primeiro, Ellen White como profetisa, ela estava crescendo no conhecimento da verdade. Ela podia ter batido o pé e dito, eu interpreto a Bíblia. Eu entendi assim, vai ser assim. Mas ela sempre esteve aberta para o quê? O que diz a Bíblia? Tiago White, o que diz a Bíblia? E os pioneiros mudaram a forma de observar, porque queriam ser o quê? Bíblicos. Ela reclamava das pessoas que às vezes queriam construir uma identidade adventista somente nos escritos dela. Ela falava o seguinte, meus escritos têm que apontar para a Bíblia. Vocês precisam dos meus escritos porque vocês não têm intimidade com a Escritura. Então, como é que a gente honra o legado dos pioneiros? Mantendo as doutrinas distintivas? Sim. Mas sempre fazendo com que elas nos levem para o quê? Para a Bíblia. E aí, a última vez que ela pregou uma Bíblia e ela falou o seguinte, irmãos, eu recomendo para vocês esse livro. Então, se você quer ter uma identidade adventista sólida, seja alguém íntimo da Bíblia. Perfeito. E agora, para encerrar, você daí de casa já deve ter pensado isso talvez. Se não tiver pensado, vou colocar isso na sua cabeça agora. Vou perguntar para vocês, pastores. Ó, treta, hein? Esse risinho. Puxando aí esse gancho do pôr do sol. E nos lugares em que o pôr do sol quase não existe, né? Que tem os lugares lá nas extremidades que tem meses que é dia e meses que é noite. Como funciona o pôr do sol lá? Primeiro que não era nem pra estar morando aí, irmão. Um lugar depressivo que você tem 3 meses de noite. Pelo amor de Deus, vem pro Brasil, vem pro Rio, melhor coisa. Rafa, responde agora sério. Não, o mundo não é o ideal, né? Em diversas
situações são a exceção à regra. Nesses lugares, obviamente, a pessoa vai precisar buscar dentro do horário que a gente tem no 18 horas, calendário, as 24 horas para Deus. Lembrando, eu gosto de enfatizar que assim, a gente não... Quando a gente começa a contar centavos, segundos, a gente começa a ter um relacionamento com Deus que é de escravo, não é de amigo. E ele convidou a gente para ser amigo. Então, se a gente ficar assim, nossa, já deu 24 horas, mas não sei o que lá, que horas que eu vou guardar o sábado? Começou tal hora, é lógico que a gente tem que respeitar o pôr do sol, a gente tem que se preocupar em começar o sábado na presença de Deus, mas ele não está tão preocupado com bater o cartão aqui. Tanto porque o mundo, ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, está acontecendo em outro lugar, é 1 minuto mais tarde ali, o fuso horário é diferente, né? Então, esse pessoal que mora lá, né, mandar o nosso abraço pro pessoal da Alasca, marca 24 horas aí, mais ou menos, e fica na presença de Deus, separa esse dia para ser diferente, que vai ser o seu sábado. Amém. E vende esse negócio de glue, de morar em gelo, e vem pro Rio de Janeiro. Vai Aqui passar é o calor diversão aqui. garantida. Ih, Pastores ótimos aqui. isso é verdade. Tem horário de pôr do sol. Tem horário Não tem de pôr do Copacabana, não tem a Praia do Canto. Vai fazendo aqui nesse fim de mundo. É verdade. Mas, É gente, a gente vai finalizando. Espero que você tenha anotado também aí a resposta dessa pergunta que a Ana Beatriz fez. Então, se alguém te perguntar como Já o fica pessoal da esperto, Alasca Porque faz, assim, às vezes o pessoal gosta de dar uma alfinetada, né? Tipo, e aí, o que esses lugares? Você já tem a resposta. Primeiro você fala pra galera sair desse lugar. E depois você responde a pergunta igual o pastor Rafael falou. Então Bom, é isso, a gente já vai finalizando aqui, infelizmente, mas nós temos mais episódios, tá? E você fica ligado que próxima sexta sai mais um e a gente quer você acompanhando aqui. Mas, pra finalizar, a gente gosta de deixar um desafio, né? ok. E a gente falou de vários marcos, vários destaques da história adventista até hoje, coisas que guiam a nossa identidade. Eu queria perguntar pra você de casa, se a sua fé fosse um perfil de rede social, quais seriam os 3 destaques que você iria fixar lá no seu perfil? A gente quer que você coloque aí nos Isso, tá comentários, tá? E tem que colocar. E depois você vai aguardando e vai vendo que cada episódio a gente vai lançar um desafio e você É já isso. fica aí, ó, preparado pro E próximo tem que participar. desafio. Exatamente. Então vão ser o que? Lançados 7 desafios. Estamos apenas no segundo. Aguarde que vem coisa boa por aí. É viu? isso. Mas a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.